Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa também, com a paz do Senhor. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Se você pudesse colocar de pé para nós lermos esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler os versos 23 e 24. Marcos 9, 23 e 24. O texto ali no projetor diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Você pode tomar seu assento? Queridos, nós vamos refletir um pouco no contexto aqui desse texto, né? Essa é uma palavra que, se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que essa história é a história de um menino que, de tempo em tempo, manifestava-se um espírito na vida desse menino, e esse menino se debatia, se jogava na água, no rio, se debatia nas coisas, se feria. E o pai desse menino vai levar esse menino para os discípulos de Jesus, para que os discípulos expulsem esse espírito maligno. E o texto diz que quando os discípulos o pai leva esse menino aos discípulos, os discípulos não conseguem expulsar aquele espírito do menino. E nesse contexto aparece Jesus em seguida e vai ali ficar a par da situação. Então aquele pai de família vai entrar ali num diálogo com Jesus, né? E aí entra o texto que nós lemos agora há pouco, onde o texto diz, eu vou repetir: Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da incredulidade, né? Vamos falar de crer, da fé, né? Aquele que crer, a gente sabe que acredita em alguma coisa. Para a gente crer, nós precisamos de algo onde vamos depositar aquilo que é o objeto da nossa fé. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Deus, o objeto da sua fé é o próprio Deus. Então, o objeto da nossa fé é Jesus. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é Jesus. Amém? Você concorda comigo? A razão de nós estarmos aqui na igreja nessa noite é a nossa fé. Ocorre que quando Jesus diz para aquele homem: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E aquele homem, clamando em lágrimas, ele diz: Eu creio. Mas ao mesmo tempo ele diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quando nós avaliamos esse texto, ele parece trazer uma contradição, porque ao mesmo momento que aquele homem diz: Eu creio, ele pede para o Senhor ajudar na sua incredulidade. E nós percebemos, queridos, nesse contexto, que muitas das vezes na nossa vida acontecem coisas parecidas
com a situação desse homem. Acontecem situações na nossa vida que nós confessamos com a nossa boca que cremos no Senhor, mas as nossas atitudes são de pessoa incrédula. As nossas ações, muitas das vezes, parecem ser ações de pessoas incrédulas. E o que eu acho interessante na reflexão desse texto é que aquele homem, ele reconhece que ele é incrédulo. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras, esse homem está dizendo: Senhor, eu acredito, mas me ajuda, fortalece essa gota de fé, de credo que eu tenho em mim. Em outras palavras, esse homem está dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajuda a manter essa credulidade que eu tenho. Porque ela não é suficiente. Obrigado. Porque ela não é suficiente, eu preciso de muito mais. Eu necessito de mais fé. Eu preciso alimentar aquilo que eu já tenho. A nossa fé, o nosso credo, o nosso acreditar, ele precisa ser alimentado. Nós precisamos evoluir na nossa fé, nós precisamos crescer na nossa fé. E o grande problema que acontece, um dos grandes problemas que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, é que a nossa fé, aparentemente, ela não é crescente. A nossa fé, aparentemente, quanto mais o tempo passa, a gente avalia isso, parece que ela diminui ao invés de aumentar. Parece que aquele texto que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, parece que é uma constante na vida das pessoas. Nós percebemos que há uma grande dificuldade na vida da igreja, no caminhar da igreja. Isso não é uma crítica, irmãos, é uma observação. E essa observação é algo que a gente faz com muita tristeza. Oxalá que essa constatação fosse o inverso. Nossa oração é exatamente que isso aconteça o contrário. Que a nossa fé seja crescente, que ela seja constante, que nós consigamos seguir, que nós consigamos crescer em graça, em conhecimento, em temor, em sabedoria e de fé em fé, como diz a Bíblia. Mas a gente percebe que as dificuldades do dia a dia, seja no meio da família, seja no contexto que a gente esteja vivendo, social, de trabalho, etc., a gente percebe que a vida da igreja, a vida das pessoas, de uma forma geral, a tendência é que a fé das pessoas diminua. Então, o que nós podemos fazer para mudar isso? Nós precisamos lutar contra isso. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra essas questões, porque o esfriamento espiritual da igreja, ele só pode ser combatido pela própria igreja. Esse é um trabalho que precisa ser realizado de dentro para fora. Não é possível nós alimentarmos, aumentarmos a nossa fé, a nossa comunhão de fora para dentro. Isso precisa ser feito de dentro para fora. Por quê? Porque isso vem das nossas entranhas, do íntimo do nosso sentimento. E como é que isso é possível? Vencendo a nós mesmos. Eu tenho falado aqui algumas vezes que a nossa maior luta, o maior desafio do crente, do servo de Deus, ele não é o mundo. Não é nem a sedução do mundo. É vencer a sedução.
Porque quando nós vencemos a nós mesmos, o mundo não vai achar lugar em nós. O Senhor, de fato, resolveu o problema daquele homem. Mas nós não precisamos usar dessa fala, desse recurso, porque isso, na verdade, aqui é um pedido de socorro que aquele pai de família faz. Na realidade, ele pede duas coisas ao mesmo tempo. Ele pede a cura, a libertação do seu filho, mas ele pede também que o Senhor restaure a sua fé. Que o Senhor coloque no coração dele uma fé verdadeira, uma fé limpa, uma fé sem vícios, uma fé que não traga aquela bagagem que atrapalha, às vezes, a gente de caminhar. Sabe, queridos, às vezes tem uma bagagem que a gente carrega que atrapalha de nós colocarmos a nossa fé em prática, de nós crermos e termos uma fé limpa, uma fé livre de impurezas, de interpretações confusas e erradas que às vezes a gente tem acerca da fé. E às vezes a gente percebe isso em pessoas que caminham com a gente durante anos. E a gente, meu Deus, como é que fulano não consegue enxergar isso? Como é que não entende isso? Lê a Bíblia todo dia e está fazendo uma confusão de mente. Está interpretando totalmente errado. E para tirar isso da cabeça das pessoas é uma dificuldade. Por quê? Porque aquilo que a gente aprende errado, queridos, aquilo que você aprendeu errado, o processo para se transformar aquilo que é errado naquilo que é correto, às vezes a pessoa leva uma vida batendo de frente com aquele raciocínio até que a mente se abre. Nós somos formadores de opinião naquilo que a gente aprende. E quando você forma uma opinião sobre determinado assunto, a dificuldade que você tem de ceder, de abrir mão daquilo que você acreditou como certo, é terrível. E isso muitas das vezes atrapalha e gera no nosso coração a incredulidade. O conceito de fé e de Deus que aquele homem tinha era diferente daquilo que ele estava vendo acontecer. Mas lá no fundo, no íntimo do seu coração, ele creu, porque ele decidiu levar o seu filho até os discípulos. Mas quase que aquele homem sai dali frustrado, quase que ele sai decepcionado, porque não aconteceu aquilo que ele esperava. E Jesus chega para resolver a questão. Só que Jesus tem um diálogo com ele, como diz o outro, um diálogo aqui cabuloso, né? Jesus diz para ele, olha, se tu podes crer, veja o que o versículo anterior diz, ó. O verso 22 diz o seguinte, muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. O espírito maligno faz isso com o menino. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pedido daquele homem é assim meio desdenhoso. Olha, se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia e ajuda. Mas ele pede quase que como quem não tem fé. Ele pede quase que como quem não acredita por causa da frustração que ele teve momentos atrás. Ele se frustra com os discípulos e Jesus vai lá resolver o problema, vai lá resolver a questão. E aquele homem, quando diz isso, Jesus, olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Mas esse crer aqui, irmãos, não é simplesmente acreditar de forma, eu acredito, mas na hora que vem a turbulência, a tribulação, né? A gente fica meio, né, com o pé atrás, a gente fica meio duvidoso.
Muitas pessoas acreditam em Deus dessa forma. Às vezes a gente canta o que foi cantado aqui e é só da boca para fora. E a gente precisa ter um cuidado tremendo com isso, porque tanto a Bíblia como aquilo que a gente declara para Deus, nós precisamos nos esforçar para que isso saia realmente do íntimo da nossa alma e quando a gente tiver que ser confrontado em qualquer que seja a relação, a gente precisa estar pronto para responder à altura. Porque senão isso não é verdadeiro. Senão a nossa incredulidade, ela se torna mais forte. Irmão, mas eu estou dizendo que eu creio, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas na hora do confronto te mostra incrédulo. Mas na hora da dificuldade você não tem domínio próprio. Na hora da dificuldade nós falhamos no confronto. Esse é o grande problema. Se nós queremos ter a autoridade de Deus na nossa vida, a gente precisa pontuar essas questões e resolver esses pequenos dilemas, esses pequenos problemas. Porque o que gera a incredulidade, muitas das vezes no íntimo do nosso coração, é exatamente a dificuldade que a gente tem de viver aquilo que a gente lê e aquilo que a gente prega. Quando a gente tem essa dificuldade, o confronto e o conflito aparecem na nossa frente e a gente não consegue resolver. A gente não consegue passar por aquela questão e o conflito acaba nos vencendo. E aí a gente, infelizmente, constata a nossa incredulidade, a nossa falha, a falha no escudo da nossa fé. Né? Quando a Bíblia diz para nós tomarmos o escudo da fé, é ter conhecimento de causa no sentido de todas as coisas. Há uma amplitude nisso. Né? Isso não pode ser um ponto. Não, meu irmão, eu tenho conhecimento da palavra, eu prego, eu oro, eu ministro, eu faço, eu aconteço. Ok, até aí, amém. Mas e na hora do conflito? E na hora dos confrontos do dia a dia? Como é que a gente se comporta? Será que a gente consegue resolver todos eles? Ou simplesmente a gente deixa para lá, empurra para cá, empurra para lá e vamos seguir a vida? Esse é um problema, queridos, na nossa vida pessoal. E isso faz com que a nossa incredulidade cresça. Isso faz com que a nossa fé se torne frágil. E sabe o que acontece com alguém que tem uma fé frágil, uma fé fraca? Sabe o que acontece? É vencido facilmente pelas investidas do inimigo. Irmão, você está dizendo que o diabo vai agir e eu vou... Não, irmão, eu estou constatando. Eu estou te dando exemplo de vida. Da vida de quem, irmão? Da minha própria. Da minha própria. Ou você acha que a gente não falha? Ah, irmão, quem prega em cima é santo, não falha. Falha. Falha, erra, comete pecado. Infelizmente, é assim que a vida funciona. Só que tem uma diferença. A gente precisa ser homem e mulher bastante para reconhecer. E a grande sacada desse cara aqui, desse pai de família, foi reconhecer. Senhor, me ajuda. Sabe, queridos, eu aprendi uma coisa desde muitos anos atrás, que toda vez que você precisar de algo de Deus, isso é uma chave que eu vou te dar. Toda vez que você precisar de algo de Deus na tua vida, você vai dizer assim para Deus: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, mas de mim mesmo eu não posso. Se o Senhor quiser, eu vou conseguir. Se o Senhor me der,
eu terei. Se o Senhor fizer, vai acontecer. Isso é uma chave. Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue determinadas coisas na nossa vida? Porque muitas das vezes nós nos achamos autossuficientes. E quem tem que ser autossuficiente na nossa vida é Deus, e não a gente. Ok? Entenda isso de uma vez por todas, porque o pai desse menino aqui, ele nos deu uma chave nessa noite. Senhor, me ajuda. Irmão, mas eu não sou incrédulo. O problema é exatamente esse. Não é que você seja incrédulo. O problema é reconhecer que na nossa fé, na nossa credulidade, às vezes tem falhas. Por quê? Porque nós somos fracos. Porque nós somos frágeis, porque nós estamos sujeitos à nossa carne. Irmão, mas eu não vivo na carne, eu ando no Espírito. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Mas quem nessa vida não é tentado? Quem? Quem nessa vida não está sujeito às tentações da própria carne? Todos nós. Todos, não tem um aqui, irmão. Tu pode ter 100 anos de idade, tu pode estar no leito, tu é tentado na sua própria carne. A Bíblia, ela faz uma pergunta e ela mesma responde: de onde vêm as vossas contendas, as vossas lutas, as suas celeumas, as suas discussões? De onde vem? Da sua própria carne. De onde vêm as nossas tentações? Da nossa própria carne. É ela que nos tenta. E se você não cuidar disso, infelizmente, tu vai cair. Porque quando a Bíblia fala das questões da carne, das paixões especificamente, ela não manda ninguém enfrentar. Ela manda a gente fugir. Fugir das paixões, das tentações. É preciso fugir. Não, irmão, mas eu sou homem de Deus, eu sou fiel, eu sou temente, estou firme aí. Não existe fiel, nem temente, nem firme nesse momento. Porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto, a sua intenção é muito boa. Você tem conhecimento, você tem didática, você tem oração, você tem Bíblia, você tem 1.500 versículos decorados, você tem tudo, mas na hora que a carne treme, não tem para ninguém. Quando a carne treme, significa que o diabo está ganhando a batalha. E aí já era, filho. Foge enquanto é tempo. Vamos para frente? Então veja que a situação desse homem é essa, e a chave que ele nos ensina nessa noite é que a gente precisa pedir a Deus para nos ajudar na nossa fraqueza, na nossa incredulidade. Por quê? Porque sem a ajuda de Deus, nós vamos fatalmente nos frustrar. Fatalmente a gente vai cair. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então nós precisamos crer em Deus. Mas qual é a grande sacada? Pedir sempre a Deus: Senhor, me ajuda. Porque sem a ajuda de Deus você não é nada. Vamos lá, João 5,24 diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que coisa interessante. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Crer é o bastante. Ter. Aqui
Esse crer aqui, queridos, ele tem a ver com a permanência, né? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, mas é só o rito, é só uma ação, a ação de crer e a ação de se batizar? Não. É a questão de permanecer, de vencer um dia após o outro. Para crescer em graça, em conhecimento, em temor e em sabedoria, existe um processo. A vida é feita de processos e a salvação da alma é um processo. Leva tempo. Para adquirir conhecimento leva tempo. Para adquirir maturidade leva tempo. Para adquirir uma fé firme leva tempo. Para tudo leva tempo. Nada nessa vida vem pronto. Você nasceu, foi ensinado, foi criado, foi alimentado e chegou aonde você está porque alguém realizou esse processo para você estar aqui. E hoje você realiza esse processo na vida de outras pessoas. Então, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, quem tem comunhão com Ele, quem fala com Deus, quem lê a sua palavra, quem compreende, quem busca entender o que Deus quer, tem a vida eterna. Tem a vida eterna em que sentido? Tem a promessa. Nós temos a promessa. A vida eterna nós teremos quando estivermos com o Senhor. Nós temos a promessa, temos a esperança, temos a fé e estamos no caminho. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa segunda parte do texto, ela só se cumpre, queridos, na eternidade. Passar da morte para a vida, aqui em tese é a promessa. Quando isso vai acontecer? Lá. Não, irmão, mas eu já saí do mundo, agora eu tenho uma nova vida. Ok. Mas como eu disse antes, essa sua nova vida está sujeita à natureza falha, fraca e caída do homem. Então, em tese, só na eternidade. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Perceba que a palavra crer, que tem a ver com credulidade, fé, estão em todos os textos, no sentido de crer, de acreditar. Deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente usando esse texto para dizer que não vai perecer nessa vida. Errado. Isso aqui é para a vida eterna, é para a eternidade. Não use esse texto. Posso perecer aqui. Não, para de bobeira. Está errado, está interpretando errado. Ok? João 3,36 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tudo tem a ver com a eternidade. Você tem que crer aqui, plantar aqui, regar aqui, para colher lá. Não busque isso aqui nessa vida. Aqui é crer, aqui é obedecer, aqui é viver, aqui é vivenciar, aqui é experienciar essas questões. Ok? Aqui é aprender, aqui é sujeitar-se
A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Mas não espere, irmão, exaltação aqui não. A exaltação que você vai arrumar aqui é se você tiver oportunidade, você estudar, se esforçar, Deus te der uma estratégia de negócio para você ganhar dinheiro, para você ficar bem, né? Pagar suas contas e não ter preocupação com nada. Amém. Amém. Mas isso é fruto do seu esforço, fruto do seu trabalho. Irmão, Deus não tem nada a ver com isso, foi Deus que me abençoou. Deus te deu estratégia, te deu inteligência, te deu sabedoria, te deu conhecimento e te deu oportunidade. Mas quem fez o grande trabalho foi você. Você que fez. Irmão, você está tirando a honra de Deus. Negativo, querido. Não estou tirando a honra de Deus. Eu estou te conscientizando que aquilo que é para você fazer, não espere Deus fazer. Deus não prometeu riqueza para ninguém. E tudo aquilo que Ele prometeu está debaixo da tua vontade soberana. Se Ele não quiser fazer, você não tem direito de reclamar com Ele uma vírgula sequer. Ok? Uma vírgula. Vamos para frente? Atos 16, 30 e 31 diz assim: retirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Em que contexto aconteceu essa situação? Quando Paulo e Silas, estavam presos, e aí eles estavam orando, cantando louvores, e lá numa determinada hora, o cárcere foi abalado, e todos os presos se soltaram, e a prisão ficou destruída, e eles saíram. E aí, quem falou isso aqui? Essa primeira frase? Foi o carcereiro. E aí a resposta deles foi: olha, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Mas é simplesmente crer. Olha, eu creio, amém, estamos salvos e vamos embora. Não, gente. Esse crer aqui, ele vem carregado de uma série de responsabilidades que as pessoas, na maioria das vezes, não querem. Esse crer, ele vem carregado de uma grande variedade de sujeições que a vida cristã traz. Ok? De uma série de responsabilidades que, se você não se dispuser a viver, esquece salvação, esquece céu, esquece eternidade. Irmão, mas é muito dura essa palavra. Não, não é dura, está na Bíblia, você que não quis enxergar. Está escrito. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas é só crer? Não. Você tem, como diz o apóstolo Paulo, que sofrer essas aflições. Que aflições são essas? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas nós estamos sujeitos a perseguições externas. Está aí o povo querendo mudar a Bíblia. Está aí o povo querendo tirar a Bíblia das igrejas, querendo mudar a interpretação, querendo atualizar e colocar a Bíblia a seu bel prazer. Tudo isso, irmãos, pode gerar perseguição. Tem países aí que já estão passando por isso. E cadê os crentes? É aí que nós vamos ver se de fato se a gente de fato valoriza aquilo que a gente diz acreditar. Se a gente de fato está disposto a lutar em favor da nossa fé, da nossa salvação. É muito ruim fazer essa constatação, essa reflexão. Mas é uma realidade que a gente não pode deixar
de trazer para que a gente reflita. Então, crer no Senhor Jesus e será salvo sua e a sua casa tem a ver com um conjunto de coisas. Se você ainda não aprendeu, acho que aqui todos são crentes, ou filhos de crentes, todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, venha para a igreja aprender, venha para a escola dominical, né? Venha para o CTL, venha para os cultos de quinta-feira, que nós estamos aprendendo junto acerca do reino de Deus, mas com consciência. A gente fica preocupado porque às vezes a gente ensina determinadas coisas na igreja. E por melhor que seja a nossa intenção, a nossa didática, eu não estou aqui dizendo que a minha é boa, mas eu digo por melhor que seja a forma que a gente ensina, a gente muitas vezes encontra as pessoas defendendo teses indefensáveis, usando termos e interpretações. Gente, pelo amor de Deus, de onde tiraram isso? Coisa que a Bíblia não disse, a pessoa está dizendo. Então, é perigoso. Então, venha para a igreja, venha aprender. Vamos para frente para a gente ganhar tempo. Quem crer no 1 João 5, 10. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O próprio Deus dando testemunho de Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, ou seja, em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Para que creais no nome do Filho de Deus. Então, quem crer em Jesus tem a vida eterna. Mas como eu disse antes, não é apenas crer. Não basta crer. Não basta ser batizado. Tem que permanecer até o fim. Se você permanecer até o fim, certamente você vai obter êxito, e aí sim, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. É preciso verbalizar, é preciso dizer, é preciso confessar, mas também é preciso ouvir, é preciso aprender, mas aprender da forma certa. Ok? Romanos 10, 9 e 10 diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crer, para que com o coração se crê para a justiça. Você quer ser justificado? Você precisa crer em Deus com o seu coração. E crer com o coração, querido, significa você colocar ali os seus mais íntimos valores em Deus. Não é simplesmente abrir a boca, dizer para as pessoas, ou as pessoas saberem que você crê em Deus, as pessoas saberem da sua fé. As suas atitudes, as suas ações é que vão determinar aquilo que o teu coração pensa. Ok? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que a mente está cheia. Então, aquilo que a gente armazenou, aquilo que a gente guardou, no momento de paz, de alegria, ou no momento de turbulência, de dificuldade, de discussão, é que a gente vai botar para fora. Ok? Por que às vezes a gente encontra pessoas abençoadas, que
Poxa, a pessoa abre a boca e parece que só flui sabedoria, só flui conhecimento, só flui temor, só flui palavra de fé, palavra de ânimo. Sabe tu quanto tempo aquela pessoa levou para chegar nesse nível? Tu sabe quantos sapos ela já engoliu? Tu sabe quanto essa pessoa já sofreu para Deus transformá-la e trazê-la para esse nível? E tu sabe quanto essa pessoa sofre para se manter nesse nível? É difícil, irmãos. Não é fácil. Eu não estou me colocando como tal aqui, mas eu quero que você reflita nisso, ok? Que você pense nos textos que nós estamos lendo, que nós estamos comentando, ok? Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e com o teu coração crer, ok? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Se crê para que se cumpra a justiça de Deus em você. Mas como é que você faz para isso acontecer na vida de quem se relaciona com você? Aí, querido, é o fruto do Espírito que você vai ter que produzir na vida do outro. Se você quiser que isso se cumpra, você vai ter que produzir isso na sua vida. Ok? Vamos para frente então? Ainda em João 1,12, diz o seguinte, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a palavra crer, o verbo crer, é a tônica que nós estamos usando nessa noite. Você precisa crer, mas a sua fé, o seu credo, ele precisa vir acompanhado, né? A Bíblia diz, chama isso de as coisas que acompanham a salvação. O que acompanha a salvação? É a fé, o arrependimento, né? A transformação da mente, como diz o apóstolo Paulo. Isso são coisas que acompanham a salvação, né? O temor do Senhor, a sabedoria que vem do alto, tudo isso vai nos acompanhar. Mas isso só nos acompanha a partir do momento que a gente busca, que a gente se sujeita, que a gente está disposto a viver. Tudo tem um preço. A salvação tem um preço. A fé tem um preço. O temor tem um preço. A graça teve um alto preço. A morte de Jesus foi o preço mais alto que a humanidade já pagou, que o Senhor já pagou em favor da humanidade. Então tudo tem um preço. Mas e nós? Qual é o preço que a gente tem que pagar? Nós pagamos o preço da renúncia. Nós precisamos pagar o preço da renúncia. De renunciar à nossa vontade, de renunciar à nossa própria carne, de renunciar ao nosso próprio eu, de renunciar ao nosso próprio ego, para que a gente consiga alcançar tudo isso que foi citado aqui nessa noite. Para que a gente consiga verdadeiramente vencer a incredulidade que de vez em quando bate na nossa porta. Para a gente conseguir vencer a incredulidade que de vez em quando se manifesta na nossa vida, por vezes através de pequenas coisas, de pequenas ações, de pequenas atitudes, que tendem a esfriar a nossa fé e a nos afastar de Deus. Então, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos vigiar o tempo todo, para que a gente não caia na contradição e para que a gente não perca a nossa fé. Para que a gente creia sempre em Deus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas lembre-se que tem um preço a ser pago. E esse preço
que o Senhor pagou. O Senhor já fez a sua parte. Agora cabe a nós fazer a nossa parte. E o preço que nós temos que pagar, qual é? É vencer a nós mesmos. O preço que a humanidade precisa pagar é vencer a si mesmo. O preço que eu preciso pagar é vencer o Antônio. É vencer as minhas vontades que vão certamente desagradar a Deus. Que vão certamente desagradar o meu próximo. Que vão certamente conflitar no meu dia a dia com as pessoas que cruzarem no meu caminho. Quando eu conseguir fazer isso, eu certamente vou estar no caminho. Eu certamente vou estar perto do entendimento que aquele pai de família teve, que aquele homem teve, quando viu seu filho atribulado, quando viu a sua fé se desvanecer, quando ele chega nos discípulos e os discípulos não conseguem resolver. Olha, queridos, os discípulos já tinham feito muitas coisas, já vinham fazendo milagres. Ele só leva o seu filho para aqueles discípulos de Jesus orarem, porque o testemunho daqueles homens já estavam correndo. Eles já tinham realizado grandes feitos. E aquele pai em desespero leva o seu filho. E aí, de forma tão natural, os discípulos dizem: olha, nós não podemos expulsar. Será que os discípulos de Jesus também não estavam com probleminha de incredulidade? Será que os discípulos de Jesus também não estavam com dificuldade nessa área, nesse momento? Olha, eles eram os discípulos de Jesus. É para refletir. Não estou ensinando isso como uma doutrina, mas é para você refletir. Não vá usar isso. Olha, o irmão falou que os discípulos de Jesus foram incrédulos. Não, não estou dizendo isso. É uma reflexão. Eu quero que você reflita. Porque se nós tivéssemos que dar crédito para alguém nesse contexto, é claro, fora o próprio Cristo, é para esse pai de família que reconhece: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E eu quero que você reflita nisso essa semana. Reflita naquilo que você pode melhorar, naquilo que você pode mudar, naquilo que Deus pode fazer na sua vida. E diga para o Senhor: me ajuda, Senhor. Use essa chave. Peça ajuda a Deus de forma verbal. Senhor, ajuda-me, porque eu de mim mesmo não posso fazer. Quando a gente faz isso, querido, a Bíblia diz que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. A Bíblia diz que Deus, Ele não rejeita um coração contrito. E o coração contrito é aquele que reconhece a soberania de Deus. É aquele que reconhece o poder de Deus nas suas mais simples reflexões, nas suas falas mais simples, na sua oração mais simples. Quando você reconhece a soberania e o poder de Deus, os céus se abrem, porque Deus não resiste a um coração contrito. Amém? Deus te abençoe.